Vou dividindo tela aqui com o Pierre Andrade. Pierre, o assunto é mais ou menos futebol. Infelizmente, algumas situações aí vão acontecendo envolvendo jogadores de futebol brasileiros, né? Acontece com outros, acontece. Mas para nós aqui é muito chato. O goleiro Bruno, Daniel. Depois a gente vai dar um pitaco do Daniel, que a novidade agora é a prisão do Robinho, né, meu querido? Bom dia ou boa tarde? É bom dia ainda, viu, Pierre? Tudo bem, Antônio? Um grande abraço para você. Bom dia ou boa tarde, como o pessoal preferir. É sempre um prazer enorme participar aqui do Voz do Litoral e um grande abraço também ao público de casa que acompanha o Voz dessa sexta-feira. Tony, você citou aí uma editoria de esportes, mas parece mais setor policial. Hoje pela manhã, mais cedo na redação, conversava com o pessoal que eu abri uma página especializada em esportes e só tinha denúncias do setor policial. Falei, gente, eu não sei se aqui é editoria de esportes ou policial, porque é a situação do Daniel Alves, é a situação do Robinho. Isso porque ontem à noite, a Justiça Federal, então, prendeu o ex-jogador Robson de Souza, mundialmente conhecido como Robinho. Ele que atuou pelo Santos, foi revelado pelo Santos, atuou também pelo Real Madrid, pelo Milan, entre outros grandes clubes, inclusive chegou à seleção brasileira. Robinho, ele foi condenado na Justiça Italiana a 9 anos de prisão, sob a acusação, então, de ter participado de um estupro coletivo. E ele foi condenado em 2017, mas estava no Brasil desde então, porque o Brasil ele não extradita os cidadãos nascidos aqui. Por isso, então, a Justiça Italiana solicitou que Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. E essa decisão ela se deu ontem, depois que o Superior Tribunal de Justiça determinou, então, que Robinho cumprisse a pena a qual foi condenada lá na Itália, aqui no Brasil. A defesa do ex-jogador chegou, inclusive, a entrar com pedido de habeas corpus no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, esse pedido foi negado e Robinho foi preso ontem à noite. Lembrando, então, Robinho foi preso ele foi condenado, a 9 anos de prisão pela Justiça Italiana e a acusação é que ele participou de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa lá na Itália, no período em que ele morava na Itália. É mais um caso, Tony, envolvendo um ex-astro da seleção brasileira. Isso porque Daniel Alves, outro jogador que também atuou em grandes clubes, entre eles o Barcelona, né? O Daniel Alves, que foi revelado aqui no Brasil, atuou no Barcelona, o último clube dele aqui no Brasil foi o São Paulo. Ele está preso na Espanha e, inclusive, cumpre pena por lá. Ele, recentemente, a Justiça Espanhola determinou que ele podia pagar uma fiança de 1 milhão de euros para poder, então, sair da prisão, né? Cumprir a pena enquanto ainda no país da Espanha, mas fora da prisão. Entretanto, os bens do ex-jogador Daniel Alves estão bloqueados. Isso porque também há um imbróglio jurídico aqui no Brasil envolvendo o não pagamento de pensão alimentícia para os filhos dele. O pai do jogador Neymar, que num primeiro momento teria auxiliado ele financeiramente, ontem nas redes sociais publicou um texto falando que não iria ajudar o Daniel Alves dessa vez porque agora ele era um condenado pela Justiça Espanhola. Portanto, não ia auxiliar com essa doação ou empréstimo de 1 milhão de euros e Daniel Alves então segue preso lá na Espanha. Um triste capítulo, ou nesse caso, 2 tristes capítulos para o esporte, mas penas que foram então determinadas pela Justiça Espanhola e também pela Justiça Italiana, no caso da Espanhola para o Daniel Alves, no caso da Italiana para o Robinho, por crimes cometidos então por esses ex-jogadores. E aí vale reforçar sempre, né, Tony? Independente do seu nível de idolatria esportiva ou qualquer outra área, poderio financeiro, a justiça é feita para todos. E se a pessoa ela acaba realizando algum ato ilícito, se ela acaba cometendo algum crime, ela tem que pagar por esse crime. Eu volto com você no estúdio, Tony. Pois é, o Robinho, ele se achou, né? Ele achou que ele estando aqui no Brasil, estava tudo bem, estava tudo certo, estava tudo favorável. E não foi assim. Ele cometeu alguns erros, inclusive recentemente um áudio que vazou dele, conversando com um amigo, e ele pergunta para o amigo, tem imagens da hora que eu pi com a menina? Aí o amigo fala, não tem imagens. Aí ele fala, então tá doce, como é que vão provar? Provaram e ele está fechado,
né? E aí, agora vamos ver quanto tempo que vai ficar, porque vai entrar um monte de recurso por aí, e a justiça, não é que ela... A justiça tem várias brechas. Quem tem dinheiro consegue, né, bancar advogados, entrando com recursos e tal, até vamos aguardar. Na minha opinião também, já dando um pacotaço aqui para você, a questão do Daniel, né? Porque falaram muito... porque a justiça espanhola não é a brasileira, aqui o negócio pega para valer, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê. O julgamento do Daniel acabou sendo meio decepcionante no final da história. Claro, é uma fortuna que ele teria que pagar para ficar livre da cadeia, cumprir em liberdade, não livre da cadeia, mas responder, cumprir, né, no semiaberto, aquela coisa toda. Porque diante de tudo, aquela expectativa toda que foi criada, não, ele vai ficar fechado, esse está ferrado. Quer dizer, se conseguisse o dinheiro, ele estaria aqui do lado de fora nesse momento, né? Então, são coisas que a gente tem que realmente discutir, porque não é só jogador de futebol, viu, minha gente? Também não vou generalizar, porque jamais faria isso. Mas tem pessoas que têm dinheiro, é afortunado, tem muita grana, e ele acha que ele pode tudo, inclusive comprar o silêncio das pessoas. E as mulheres acabam sendo vítimas, porque tem um monte de cara aí que acha que pode fazer o que ele quiser, porque ele tem muito dinheiro. Não pode. Está sendo provado isso inúmeras vezes. E o Robinho com vários imóveis em Santos e... pelo mundo aí, na Itália, está preso, está fechado, o quarto dele é numa cadeia. Essa aqui que é a verdade dele de momento, né, Pierre? E outra coisa, para finalizar aqui, você depois encerrar, me desculpe, mas eu não acredito que o pai do Neymar ia pagar, porque o pai do Neymar não tem nada, quem tem dinheiro é o Neymar, né? O pai tem o dinheiro do filho. Quem ia bancar? Quem é amigo pra caramba do Daniel? Grandes amigos, por sinal. É o Daniel e o Neymar e o Daniel. Mas ia para ficar uma coisa melhor, mais amena, e não sobrar para o Neymar mais uma pancadaria para cima desse outro que também gosta de um rolo. Era o pai do Neymar que ia pagar, mas ele recuou, né, Pierre? Não sei se você concorda aí, mas a situação é bem complicada com essa gente toda, né? São 3 assuntos, né, Tony? Vou destrinchar, então, meu comentário em cima desses 3 assuntos. Falando primeiro, então, do Neymar pai. Lembrando que os dois se chamam Neymar, né? Tem o Neymar Júnior e o Neymar pai. O jogador é o Neymar Júnior, é sempre importante reforçar. E, de fato, Neymar Júnior e Daniel Alves são grandes amigos. Ou eram. A gente não tem como saber hoje em dia, porque o Daniel Alves está preso. E, em um primeiro momento, realmente houve essa ajuda financeira da família do Neymar Júnior, do jogador de futebol, para o Daniel Alves. Nesse segundo momento, até com receio talvez dessa exposição pública por esse auxílio financeiro, a família recuou. E assim, realmente, o responsável pela riqueza de toda a família, pelo menos em um primeiro momento, foi o Neymar Júnior. É claro que o Neymar pai administra as empresas do grupo da família, administra a própria imagem da carreira do filho, deve ter os seus salários, deve ter também um dinheiro considerável, mas esse dinheiro, principalmente em um primeiro momento, vem da origem do talento do jogador de futebol, Neymar Júnior. Então, realmente faz sentido o seu comentário. O segundo ponto, falando sobre a justiça espanhola. De fato, o julgamento do Daniel Alves, ele decepcionou e muito por lá, principalmente a assistência da acusação, principalmente também a vítima desse estupro que aconteceu lá na Espanha. Inclusive, a possibilidade deles recorrerem da punição, né? Do prazo em que o Daniel Alves deve cumprir a pena. Não da decisão, mas sim do prazo da condenação do Daniel Alves, que na visão deles teria sido muito branda. Entretanto, é claro, isso aí ainda está sendo discutido lá na Espanha. E 1 milhão de euros, Tony, para quem tem uma fortuna avaliada em mais de 60 milhões de euros, isso só com o que ele acumulou em patrimônio e o que tem em conta bancária na Espanha e no Brasil, sem contar o que ele ainda recebe. Por exemplo,
Nem todo mundo lembra, mas o Daniel Alves tem um acordo milionário com o São Paulo, que não pagou os salários dele durante o período em que ele jogou pelo tricolor paulista, e o São Paulo mensalmente deposita uma quantia que chega próximo a R$1 milhão na conta do Daniel Alves. Hoje, o ex-lateral direito da seleção brasileira só não está ou cumprindo em liberdade a condenação, ou no regime semiaberto, ou numa prisão domiciliar, enfim, ele só não está nessa modalidade, ele só permanece preso porque tanto as contas dele na Espanha como as contas dele no Brasil estão bloqueadas por 2 assuntos distintos. Na Espanha, envolvendo essa condenação, esse julgamento, e no Brasil, supostamente pela falta de pensão alimentícia, um debate judicial com a mãe dos filhos dele. Então, é por isso que ele ainda permanece preso. Senão, ele já teria certamente realizado esse pagamento de €1 milhão e estaria, então, fora da cadeia, mas condenado. Isso não muda. E no caso do Robinho, e aí eu quero até falar dos 2 casos de uma vez só, né? Robinho e Daniel Alves. As condenações, elas são emblemáticas porque elas mostram que nenhum valor monetário está acima da lei. Que as pessoas que cometerem crimes, elas deverão ser julgadas e, com certeza, elas serão condenadas e se houver provas suficientes, então, para essas condenações, principalmente levando em consideração, Tony, todas essas provas que foram geradas. Você citou aí o áudio do Robinho, um áudio que, inclusive, viralizou recentemente, mas que já circula nas redes sociais há bastante tempo. Citou também provas de vídeo do Daniel Alves, que foram, então, divulgadas pela Justiça Espanhola. Ou seja, são provas de que essas pessoas teriam cometido esses crimes e essas condenações, tanto pela Justiça Espanhola como pela Justiça Italiana e agora cumprida aqui no Brasil, no caso do Robinho, elas são emblemáticas, simbólicas, que mostram um avanço da sociedade na punição de homens que acreditam que estão acima da lei e que podem agir de qualquer maneira com mulheres que não querem ou que não tiveram um sexo consensual. Né, nesses casos, né, as 2 vítimas foram estupradas, uma coletivamente por vários homens, que foi o caso da albanesa que residia na Itália, envolvendo então essa condenação do Robinho, e a outra em um banheiro numa casa noturna, no caso do Daniel Alves lá na Espanha. Então, são importantes avanços para a sociedade na punição de homens criminosos. E aqui, só para terminar esse comentário, que já está até um pouco alongado, né, Tony? O silêncio da CBF é que chama muita atenção. São 2 atletas que passaram pela seleção brasileira por muito tempo. E você não vê, não só a CBF, mas a cartolagem brasileira condenar as atitudes desses 2 atletas. Você não vê, parece que há um clube do Bolinha e eles não têm essa preocupação ou, no mínimo, bom senso de vir a público e falar para a sociedade sobre a importância dessas condenações. O que chama muito, muito mesmo a atenção nesse momento. Coube a presidente do Palmeiras, uma mulher, sair em defesa das mulheres vítimas dessas 2 situações. Eu volto com você no estúdio, Tony. Muito obrigado, meu querido. Bom trabalho, um abraço. Sem falar que o Daniel Alves mudou o depoimento dele, tanto na polícia como depois na justiça, inúmeras vezes. Ele mudou completamente. Até a esposa dele saiu em defesa do jogador. Dizendo, não foi nada disso, ele estava completamente bêbado. Se ele estivesse completamente bêbado, nós homens sabemos que ele não iria conseguir fazer o que ele fez. Completamente bêbado, não. Né? E ele tentou comprar a vítima. E está mais do que provado que a menina não quer aparecer, ela não quer dinheiro. Ela quer resgatar a dignidade dela, que esse cara bêbado, drogado, sei lá que diabo que ele estava, mas consciente, acabou fazendo. E ele quebrou a cara em todos os sentidos. A menina não quer dinheiro. A menina não quer fama. Tanto que ela quase nem aparece em lugar nenhum. Ela quer justiça. Isso sim. E eles quebraram a cara. Bem feito.